Ó, eu vou usar o fio marrom café e o amarelo. Ele é o fio número 6, tá? Não, eu peguei sobras de linha, porque é uma peça que não gasta muita linha. Vou usar a agulha 3,5 e uma tesoura para os acabamentos, certo? Então, vamos lá? Eu vou começar com o fio marrom, começar aqui com o círculo mágico. Vou subir um ponto baixo aqui. E mais 2 correntinhas. Essas correntinhas vão equivaler ao meu primeiro ponto alto. Dentro do círculo mágico, eu vou pôr 24 correntinhas, contando 24 pontos altos, contando com essas 3 correntinhas, tá? Então, você vai contar 24 pontos altos. Aqui, ó, 2, 3, 4, 5. Você conclui as suas 24, contando com as primeiras 24 pontos altos, e a gente volta para a próxima carreirinha. Fiz aqui os meus 24 pontos, né? 24 pontos altos. Vou puxar aqui o meu círculo mágico para dar uma fechadinha. Não precisa apertar muito, tá? Vou fechar a minha carreira com um ponto baixíssimo aqui na correntinha. Agora, na nossa segunda carreira, você vai subir 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Pegar a laçada, no próximo ponto alto aqui, você vai fazer um ponto alto. As 3 correntinhas aqui é o nosso primeiro ponto alto, a quarta correntinha é o espacinho. Então, você vai dar uma correntinha de espaço e um ponto alto sobre o próximo ponto de base. Nós vamos seguir essa carreira toda assim. Nós vamos continuar com 24 pontos altos, mas vamos separar todos com uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha. Então, você sempre vai pôr um ponto alto em cima do ponto de base, do próximo ponto de base, e uma correntinha de espaço. Um ponto alto e uma correntinha de espaço. Então, você vai seguir desta forma por toda essa carreira. Então, você vai continuar com 24 pontos altos, porém, desta vez vai ter uma correntinha de separação em cada um deles. Então, você conclui a sua carreira, que a gente volta para dar continuidade à peça. Peguei o finalzinho da minha carreira, vou fazer a última correntinha aqui de separação, vou na terceira correntinha que a gente usa para fazer o primeiro ponto, ó, 1, 2, 3, e vou fechar com um ponto baixíssimo. Vou subir 3 correntinhas novamente e vou fazer um ponto alto na correntinha aqui de separação. Um ponto alto sob o ponto alto de base e um ponto alto sobre a correntinha. Então, dessa forma, nós vamos seguir por toda a carreira. Nós vamos fazer um ponto alto para cada ponto de base. Independente se for ponto alto, se for correntinha, nós iremos colocar um ponto alto. Então, aqui vai ficar com 48 pontos altos, né? São 24 pontos altos da carreira anterior e 24 correntinhas. Então, vamos fazer 48 pontos altos aqui. Então, essa carreira vai ser dessa forma, um ponto alto para cada ponto de base por toda a carreira. Independente se for ponto alto, se for correntinha, você vai pôr um ponto alto. Então, você conclui a sua carreira aí, que a gente volta para dar continuidade à nossa peça. Ó, cheguei ao final da minha carreira, vou fechar com um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha, 1, 2, 3, eu fecho com um ponto baixíssimo. Agora, você vai subir com 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. 3 equivalem ao ponto alto e 2 é a separação. Então, você vai pegar a laçada, vai pular o próximo ponto de base, no próximo, um ponto alto. 2 correntinhas, pula um ponto de base,
no próximo, um ponto alto. 2 correntinhas, pula um de base, no próximo, um ponto alto. Então, essa carreira vai ser toda desta forma. Você vai fazer o ponto alto separado por 2 correntinhas, pulando sempre um de base. Então, ó, um ponto alto, 2 correntinhas, pulei um de base. No próximo ponto de base, outro ponto alto, 2 correntinhas, pula um de base, no próximo, um ponto alto. 2 correntinhas, pula um ponto alto. Você vai seguir dessa forma por toda essa carreira, tá? Então, você conclui a sua, que a gente volta para dar continuidade à nossa peça. Ó, concluí a minha carreira, vou fazer as minhas 2 últimas correntinhas aqui. Na terceira correntinha, 1, 2, 3, eu fecho com um ponto baixíssimo, vou subir 3 correntinhas novamente, e nessa carreira nós vamos fazer um ponto alto para cada ponto de base. Então, aqui, ó, no lugar das 2 correntinhas, eu faço 2 pontos altos. Sob o ponto alto de base, um ponto alto. Nas correntinhas, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Então, nós vamos seguir dessa forma até o final da carreira. Um ponto alto para cada ponto de base. Independente se for correntinha, se for ponto alto, é um ponto alto para cada ponto de base, certo? Então, você vai fazer dessa forma, ó, um ponto alto, as 2 correntinhas, 2 pontos altos. Ponto alto, sobre cada correntinha, um ponto alto. Então, você vai seguir essa carreira toda desta forma, que a gente volta para dar continuidade à nossa peça. Concluí a minha carreira, vou fechar aqui com um ponto baixíssimo e vou subir dessa vez com 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 equivalem ao ponto alto e 3 é a de separação. Então, você vai pegar a laçada, você vai pular 2 pontos de base, 1, 2, no terceiro, um ponto alto. 3 correntinhas. Pula 2 pontos de base, no terceiro, um ponto alto. 3 correntinhas. Pula 2 pontos de base, no terceiro, um ponto alto. Então, você vai seguir desta forma por toda essa carreira. E aqui, ó, se você reparar, o ponto aqui sempre tá em cima do ponto da carreira de espacinhos, né? Sempre segue mais ou menos o padrão. Então, você observa se tá ficando certinho, ponto sobre ponto, tá? Então, você conclui a sua carreira dessa forma, sendo um ponto alto, 3 correntinhas e um ponto alto, pulando sempre 2 de base no espaço das correntinhas, tá? Então, conclui a sua carreira aí que a gente volta para dar continuidade à nossa peça. Cheguei ao final da minha carreira. Aqui na terceira correntinha, 1, 2, 3, fecha com um ponto baixíssimo. Sobe 3 correntinhas, para equivaler o primeiro ponto. E aqui no espacinho de 3 correntinhas, você vai pôr 3 pontos altos. 2, 3. No ponto alto, um ponto alto. E no espacinho, novamente, 3 pontos altos. Então, você vai seguir desta forma, fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Independente se for correntinha ou ponto alto, vai ser um ponto para cada ponto. No espaço, 3 correntinhas, 3 pontos altos. No ponto alto, um ponto alto. Então, você vai seguir dessa forma por toda a carreira, fazendo ponto sobre ponto. Por todas as bases, né? O ponto alto e as correntinhas vai ser um ponto para cada ponto, certo? Então, você conclui a sua carreira, que a gente volta para dar continuidade à nossa peça. Ó, cheguei ao final da minha carreira, vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Aqui, provavelmente, a sua peça tá querendo ficar levantadinha aqui dos lados, mas não tem problema, porque agora, nessa última carreira do marrom, a gente vai fazer uns aumentinhos aqui, que ela vai se acertar melhor, tá? Então, você vai subir 3 correntinhas,
vai fazer um ponto alto dentro do mesmo ponto de base, vai fazer 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Vai pular aqui 3 de base, ó. 1, 2, 3. No quarto ponto, você vai fazer 2 pontos altos dentro do mesmo ponto de base. Então, aqui, como a gente aumentou uma correntinha a mais e um ponto a mais, ela já vai se assentar melhor agora, tá? Então, ó, 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Pula 3 de base. 1, 2, 3. Na quarta base, você vai fazer 2 pontos altos no mesmo ponto da base. Como eu havia falado anteriormente, o ponto alto aqui do espacinho aberto, eles ficam certinho um em cima do outro, ó. Aqui o de base aqui, o da carreira de cima aqui, ó, tá certinho, ó. E vai continuar dessa forma, tá vendo? Aí, você vai seguir essa carreira todinha dessa forma. 4 correntinhas, pula 3 de base. No quarto ponto de base, você vai fazer 2 pontos altos dentro do mesmo ponto de base, tá? Então, você conclui essa carreira e arremata esse fio. Como aqui é para ele parecer com um girassol, então, esse é o centro do nosso girassol. Mas se você quiser continuar com a mesma cor, se você quiser fazer em outras cores, não tem problema, tá? Então, você conclui a sua carreira e arremata que a gente volta para dar continuidade à nossa peça. Ó, concluí a minha carreira, né? Esse é o centrinho do nosso girassol. Sobrou bastante barbante aqui ainda, ó, já é uma sobra e mesmo assim ainda sobrou bastante. Segundo a minha balança, eu gastei apenas 40 gramas de barbante para fazer o centro do nosso girassol, tá? Agora vamos fazer as pétalas.